Minasan konnichiwa, aqui é o Ricardo Cruz e as Olimpíadas de Tóquio chegaram com muita dificuldade, com indas e vindas da pandemia, mas tá aí, começou a partir de hoje e a gente elencou 5 coisas curiosas a respeito da Olimpíada de Tóquio que a gente vai mostrar para vocês a partir de agora e ensinar através disso algumas palavras, alguns conhecimentos de língua japonesa também. Mas antes da gente começar, não se esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho, aquela coisa toda, deixa o seu comentário, segue a gente no Instagram, a gente faz conteúdo diário também. Então vamos conhecer o que são essas 5 coisas curiosas das Olimpíadas de Tóquio a partir de agora. Muito bem, a primeira coisa que pipocou nas notícias, e depois se provou meio que uma fake news, mas uma fake news bem legal, são as camas antissexo da Vila dos Atletas. E Vila dos Atletas em japonês, a gente fala Senshu Mura. Senshu é a palavra em japonês para jogador, para atleta. E mura significa exatamente isso, a vila. Então é o lugar, o complexo, onde os atletas das Olimpíadas ficam hospedados tradicionalmente, a Senshu Mura. E havia essa notícia maluca de que as camas disponibilizadas para os atletas eram camas antissexo. Por quê? Porque elas são feitas de papelão. As Olimpíadas de Tóquio elas estão trazendo bastante essa ideia da reciclagem, da preservação do planeta em diversas áreas. A gente vai ver mais disso aqui no vídeo. E uma dessas iniciativas são as camas da Vila dos Atletas, que são feitas com estruturas de papelão. Em japonês, a gente chama de danboru. Danboru, são os cartões, papelões mesmo assim. Elas são feitas com essas bases de papelão que aguentam mais ou menos uns 200 quilos, eu tava lendo ali nas notícias. E aí começou a surgir um boato na internet que isso foi feito de propósito para evitar que os atletas fizessem amor, né? Aquele bando de atleta, muitos atletas jovens e, como a gente ainda se encontra no estado de pandemia, para evitar muita aglomeração, as camas teriam sido feitas dessa maneira para cederem com movimentos bruscos e com peso de 2 pessoas em cima delas. Mas isso foi desmentido, tem um vídeo de um atleta que ele fica pulando em cima da cama e ela é bem resistente, ela aguenta o tranco bastante. Vou pular e vou sambar, vou mostrar. Gato, milhões! Mas as camas, elas mais promovem a reciclagem, né, o risaikuru em japonês, né, risaikuru escrito em katakana, do que a proibição em si ao sexo. No entanto, o segundo item da nossa lista tem relação com as camisinhas. Realmente o Japão não está incentivando que os atletas fiquem fazendo amor durante os jogos, justamente para evitar as aglomerações, como eu disse antes. Normalmente se distribui, né, bastante camisinha na Vila dos Atletas para fazer o sexo seguro, inclusive para promover a proteção na hora de você fazer sexo. No caso do Japão, vão ser distribuídas 150 mil camisinhas, que já não é muita coisa comparada à quantidade que se distribuiu, por exemplo, no Brasil, nas Olimpíadas que foram feitas aqui, mas essas camisinhas vão ser entregues aos atletas só depois que eles participarem das Olimpíadas e estiverem deixando o Japão, justamente para não incentivar que o pessoal se relacione, tenha contatos muito íntimos dentro do complexo da Vila dos Atletas para evitar a proliferação do coronavírus. Então as camisinhas serão entregues, mas só quando o pessoal tiver de saída. E camisinha em japonês é kondomu, que vem do condom, do inglês, mas ela pode ser chamada popularmente também de gomu, que é a palavra para borracha, igual o Luffy do One Piece, né? Gomu Gomu no Mi, a fruta da Gomu Gomu, né? Que transforma ele num ser de borracha. É o mesmo gomu. E as camisinhas são entregues também como campanha de conscientização contra doenças sexualmente transmissíveis e para promover métodos de contracepção. E vamos aprender a falar essa palavra em japonês? É hinin, com esses 2 ideogramas. É legal porque aí que a gente vê também como que algumas palavras são formadas em japonês juntando as ideias dos kanjis. O primeiro traz a ideia de evitar e o segundo traz a ideia de gravidez, que em japonês é ninshin. Uma outra coisa que deu o que falar foi a cabeça gigante que ficou pairando pelo Parque Yoyogi em Tóquio e fez parte de um concurso artístico promovido por Tóquio, mesmo pelo governo de Tóquio, para selecionar obras interessantes, por conta da Olimpíada, selecionar obras interessantes para a cidade. E essa foi uma das 10 obras selecionadas, a cabeça que paira, uma ideia meio doida, né, cara? Mas eu adorei, achei muito legal. Inclusive parece o traço do Junji Ito, que é um mangaka muito famoso de obras de terror, personagem que parece que não é um personagem, na verdade, mas lembra o traço do Junji Ito, né? Aquela cabeça, na verdade, tem dono. Pessoas comuns puderam se candidatar ali para terem suas cabeças analisadas e uma delas foi escolhida e foi essa cabeça que foi recriada como esse balão. O nome da obra é Masayume
Masayume, com esses dois ideogramas, que é uma palavra que significa um sonho que se torna realidade, sabe? Aquela coisa que você sonha e aí depois você acorda e aí acontece aquilo depois. Isso tem um nome em japonês que é Masayume. Dois kanjis muito famosos, né? Esse primeiro, Masa, que aqui é lido como Masa, ele também pode ser lido como Tadashi, significa correto, e Yume, que a gente já conhece, que significa sonho, tá? Quando eles estão juntos, traz essa ideia do sonho que vira realidade. Uma outra coisa curiosa e muito legal que também conecta com a ideia da reciclagem são as próprias medalhas da Olimpíada, né? As medalhas de ouro, de prata e de bronze. E no caso das Olimpíadas de Tóquio, são feitas com materiais reciclados. Rolou uma super campanha no Japão desde 2017 até 2019 para as Olimpíadas, né, de 2020, que eram para ter sido em 2020, convocando a população para doarem os seus eletroportáteis, os seus aparelhos eletrônicos que não estão usando mais, ou o pessoal que quer trocar. E eles conseguiram juntar uma quantidade gigantesca, olha só, foram 6.210.000 celulares e 78.985 toneladas de eletrodomésticos que foram recolhidos por essa campanha. Esse material todo foi reciclado e foram reaproveitados na confecção das medalhas olímpicas, tá? Medalha de ouro, que em japonês é Kinmedaru. Kin vem dar essa ideia de ouro. Já Ginmedaru é a medalha de prata, né? Gin, esse kanji indica prata, e do medaru indica a medalha de bronze. Então, Kinmedaru, Ginmedaru, Do-medaru. São as medalhas de ouro, prata e bronze. O pódio olímpico também foi feito com materiais reciclados, né? O pódio em si, que em japonês é Hyoshodai, ele foi feito com garrafas PET recicladas, e o símbolo que fica no pódio, ele é feito de alumínio, mas é um alumínio que foi retirado das casas provisórias que foram construídas em Fukushima, no grande terremoto que aconteceu em 2011, né? Naquela grande tragédia, né? Precisaram construir casas provisórias para as pessoas que eram feitas de alumínio. Eles reaproveitaram esse alumínio para construir o Hyoshodai, né? O pódio olímpico. Olha que legal. E por último, outra questão relacionada com a pandemia, que é a ausência de público para os jogos, né? No final das contas, eles decidiram não receber o público nos locais de competição nas Olimpíadas, e mais do que isso, proibir a vinda de estrangeiros, a ida de estrangeiros para o Japão para assistir os Jogos Olímpicos, né? Então, estrangeiros que queriam ir para o Japão só para ver as Olimpíadas, ver os jogos e tudo mais, o Japão não está recebendo estrangeiros para comparecerem aos jogos. E a ausência dessa audiência, a ausência do público em japonês é mukankyaku, tá? Esse kanji é muito importante porque ele traz uma ideia de não a tudo que vem depois dele. Por exemplo, kankyaku significa audiência, o público, né, os espectadores, né? Então, mukankyaku significa sem espectadores, né? Não espectadores. Então é sem público, né? Nesse caso, nessa edição das Olimpíadas, infelizmente, não vai ter público. Mukankyaku. E mesmo antes das Olimpíadas, em shows, eventos, muitos shows tiveram que ser cancelados, mas aqueles que aconteceram com capacidade reduzida, mesmo com capacidade reduzida, eles tinham uma regra que eu acho que só funcionaria no Japão mesmo, que é a proibição de você conversar e cantar. Eu assisti a alguns shows de anime song em que o apresentador, antes de começar o show, deixava bem claro que não pode falar e nem cantar. Então é o público junto, a música alta sendo tocada, as bandas tocando e o público respeitosamente, em silêncio, de máscara, só curtindo a música. E dava certo, né? Ninguém dava um pio durante o show. E é meio doido você pedir para um público de shows, assim, ficar quieto, não cantar, é meio complicado, mas o Japão funcionou e a coisa, graças a isso, alguns eventos conseguiram acontecer. Mas é isso, essas foram 5 coisas que eu achei curiosas das Olimpíadas de Tóquio, algumas características. Os jogos já começaram, na verdade, mas a cerimônia de abertura foi hoje. Então é isso, vamos acompanhar os Jogos Olímpicos de Tóquio. Espero que você tenha curtido, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa o seu comentário, segue a gente no Instagram e a gente tem um canal também no Telegram, onde a gente notifica todas as nossas atividades. E não deixa de se inscrever na nossa comunidade de estudantes de língua japonesa através da cultura pop, usando tudo que a gente gosta para aprender japonês de verdade. Vai em www.cursonihongo.com.br, coloca o seu e-mail e você recebe de graça
nosso mini curso em 8 vídeos e o nosso e-book. Não deixa de explorar este canal, que a gente tem centenas de vídeos muito legais. Até o próximo vídeo. Tchau, né?